Fala galerinha, boa noite! Hoje nós iremos falar para vocês uma palavra especial para esse Dia dos Namorados. E essa palavra vai ser sobre. E aí galera, tudo bom? Boa noite, meu amor. Boa noite! Hoje a gente vai compartilhar uma palavra, né, nesse dia que se comemora a data do Dia dos Namorados, muito especial, é um momento oportuno para a gente expressar o amor que a gente tem um pelo outro, o romantismo. E aí hoje, como a Kilvia falou, a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que são 3 estágios do relacionamento, 3 momentos do relacionamento, muito importantes para que você compreenda e lhe ajude na vivência do relacionamento de namoro, e se aplica também nos outros relacionamentos. Eu e a Kilvia somos namorados e a gente está casado, né? A gente é cônjuge um do outro e a gente vai fazer 4 anos de casados, juntando com o nosso período que nós nos conhecemos, nós já temos aí mais de 4 anos. E a gente, apesar de pouco tempo, se você for, 4 anos eu ainda estou namorando, 4 anos é muito pouco, mas a gente tem muita vivência, a gente viveu algo muito intenso, muito forte, e com certeza ainda temos muitas coisas a aprender, mas esse tempinho aí de 4 anos e um pouquinho já deu para aprender muitas lições. Para além dos aconselhamentos que a gente faz como pastores que somos, a gente cuida de vidas, aconselha vidas o tempo todo. Também recebemos muito mentoreamento, muita sabedoria, leitura nesse sentido. E aí hoje a gente quer compartilhar isso com vocês, com muita humildade, mas também com muita convicção daquilo que Deus já tem feito na nossa história e construído no nosso coração. É isso, verdade. Amor? E ele não falou o tema, mas eu vou dizer o tema. Eu falei 3 estágios do relacionamento. Ele não falou o tema. Mas o tema é encantamento, desencantamento e aprimoramento. Muito bem. Os 3 estágios são exatamente esses, né? Encantamento, desencantamento e aprimoramento. E encantamento geralmente é quando tudo começa. É quando a gente conhece um ao outro, se apaixona e se encanta um pelo outro. É uma fase de muita paixão. E a gente viveu isso de forma assim bem intensa no nosso relacionamento. Nós nos conhecemos, no mesmo dia que nós nos conhecemos, nós já firmamos ali um compromisso de oração. No outro dia nós já fizemos um vídeo que chamavam as pessoas para estarem presentes, dando boas-vindas aos nossos convidados do nosso casamento. Então foi algo assim muito intenso, foi realmente um grande encantamento. A nossa história é bem atípica, né? É muito raro você perceber uma história de um casal como a gente, que no segundo dia que nós nos encontramos pessoalmente, a gente já gravou o vídeo dando as boas-vindas para os convidados do nosso casamento. Porém, existem detalhes aí por trás que meio que, não sei se justificam, mas assim, respaldam um pouquinho isso que aconteceu. Ela já tinha uma caminhada com Deus, com a igreja, que eu sabia e também, da mesma forma, ela sabia da minha. Então isso respaldava um ao outro, porque tanto ela quanto eu buscávamos alguém que tivesse um forte compromisso com Jesus. Eu servia e sirvo a Jesus de todo o coração e ela da mesma maneira. Então, o nosso valor central na busca de alguém para se relacionar, para conhecer e casar, era uma pessoa que amasse Jesus acima de todas as coisas. E aí, amor, eu lembro que tu tinha feito uma cartinha, né, era para Deus. Fala um pouquinho dessa história. E aí, antes de eu conhecê-lo, eu fui para um congresso de oração em Juazeiro do Norte, né, com o pastor Jonathan, com a pastora Adelaide. E foi assim um tempo maravilhoso. E uma das conversas que nós tivemos lá, a Adelaide disse que tinha feito uma carta para Deus, falando dos sentimentos dela, o que ela esperava da pessoa com que ela queria casar e tudo. E aí descansou o coração dela depois que ela fez isso. E da mesma forma eu fiz. Cheguei do congresso, disse: eu vou escrever aqui uma cartinha, não estou com meu coração ansioso para conhecer ninguém. Quero viver esse tempo que o Senhor tem me dado. E aí eu escrevi a cartinha e guardei a cartinha. E lá a cartinha ficou. Apareceram algumas pessoas no caminho. E essas pessoas, nenhuma batia 100% com aquilo que eu havia escrito.
Toda vida que eu olhava a cartinha, faltava algum item. Aí eu disse, Senhor, mas será que é esse? Será que não é? Então, será que eu não tô pedindo demais ao Senhor? E aí, eu disse, quer saber, eu vou descansar realmente meu coração e vou viver o que eu tenho vivido agora, que na época era Fábrica de Sonhos. E aí foi quando eu conheci o Dad da Barriguda, que é um irmão querido, que inclusive tem servido bastante no prédio da igreja, que contou demais para nossa história poder acontecer. E aí, nisso tudo, o Dad nos apresentou de forma bem inusitada. Eu acho que não daria tempo de contar aqui agora, fica para uma próxima. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. E quando eu o conheci, batia todos os descritivos que eu tinha na cartinha. Então, eu disse assim, realmente foi do Senhor o nosso encontro. E nós ali partilhamos os nossos sonhos, os nossos desejos naquele dia. No segundo dia, demos as boas-vindas aos nossos convidados. Passou o nosso casamento, o vídeo. Passou o vídeo do nosso casamento. Foi muito emocionante relembrar tudo, rever tudo. E assim que foi o nosso encantamento. O ponto-chave dessa cartinha que ela tá falando é que tinham questões muito específicas, né? Não era uma cartinha geral, era uma cartinha específica e realmente casou bem, né? Algumas coisas não eram nem necessariamente qualidades, mas características que ela tinha pedido. E, por exemplo, aqui ele perguntou para mim, quais são os campos missionários que você tem desejo de atuar? E aí eu especifiquei 3 campos missionários, né? Sertão, que é a grande paixão do meu coração, que eu já venho atuando há anos. Os ribeirinhos, muito por influência do meu discipulador, Márcio Garcia, que atua com a MEAP. E também a África, é uma paixão do meu coração de conhecer, um desejo muito forte. Esses 3 campos missionários ela tinha já descrito várias vezes como desejo também do coração dela. Então foram situações assim muito específicas. E eu, pelo meu lado, achei na Kilve atributos, qualidades, virtudes muito singulares. Uma pessoa que convive bem no sertão, convive bem na cidade, convive bem com as pessoas mais simples, convive bem com as pessoas mais requintadas, vamos dizer assim. Uma pessoa que ama desenvolvimento e tudo mais, mas também aprecia as atividades domésticas, as atividades do lar. Uma mulher que sonha em ser mãe, que tem o projeto família no coração. Uma pessoa espiritual, uma pessoa ao mesmo tempo muito bonita, que me encantou demais, assim, que realmente deixou meu coração batendo mais forte. Então esse conjunto de atributos me deixou altamente assim apaixonado, encantado. Eu lembro que quando eu saí de lá, desse nosso primeiro encontro, que foi um encontro, a gente obviamente não ficou, não teve nada assim carnal, entendeu? Foi algo muito massa, onde nós compartilhamos propósito das nossas vidas, até aquela frase que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E os nossos propósitos coincidiram muito. E eu lembro que eu preguei para você cantou um louvor. Fizemos uma oração. A gente orou, a gente abençoou missões. Foi ali na beira-mar de Fortaleza, foi um tempo incrível. Foi tão assim extasiante que eu lembro que quando eu tava voltando para casa, eu liguei para uma amiga e um amigo, a Patrícia no caso, e aí eu disse assim, Pati, achei a mulher da minha vida, minha esposa. Aí ela, caraca, Vini, que massa e tal, não sei o que, como é o nome dela? E eu não lembrava o nome daquilo. É um nome meio difícil. Então eu nem lembrava o nome, mas eu tinha convicção que era aquela pessoa que Deus tinha colocado na minha vida. Foi uma fase de muito encantamento, muita paixão. Foi uma fase muito massa. A gente não quer aqui combater o encantamento, né? A gente não quer dizer que não é importante. Mas é uma fase. Ele é muito importante. Na verdade, o encantamento ele é muito importante para que você consiga discernir quem é a pessoa da sua vida. Eu acho que quando não tem essa química que a gente teve, é bem difícil construir um relacionamento. Pode ser que dê certo, mas um relacionamento sem química, ele fica um pouquinho complicado de se desenvolver. Dá a impressão às vezes que falta alguma coisa, né? Exatamente. Assim, a gente não quer legislar nessa matéria, porque a gente sabe que cada caso é um caso, a gente conhece histórias belíssimas de casais que não tinha essa coisa toda de química, que já tem 20 anos de casar, tem um casamento sólido, mas a gente, pelo menos eu e a Kilvia, eu desejava muito encontrar uma pessoa que
me desse calafrios, assim, né? Perfeita. Que tivesse a química perfeita. Então esse encantamento pra gente foi muito importante. Mas o encantamento, só fazendo uma observação aqui, o encantamento, ele, se por um lado ele apresenta realmente verdades da pessoa que lhe encantam, por outro lado, a paixão, ela corre o risco de fantasiar um pouco e de você projetar na pessoa coisas que às vezes a pessoa nem é e nem tem, mas que você carrega no seu coração, e por estar tão apaixonado, tão emocionado, você acaba ficando meio cego e deixa de perceber alguns elementos, deixa de ter um juízo um pouco mais crítico, no bom sentido da palavra, porque é aquele encantamento, é aquele amor, né? Aquela coisa muito... Amor que eu estou dizendo aqui, mas nesse sentido de paixão, né? Paixão. Então você não percebe tantos contrapontos, vamos dizer assim. E na verdade, às vezes até percebe, mas não pesa. Né? Mas não pesa, porque você tá tão ali apaixonado, tão envolvido, que acaba não pesando tanto na hora das decisões. Mas aí se você começa a comer 1 quilo de sal com a pessoa, né? Conviver, relacionar, conversar, conhecer, fatalmente, por você estar convivendo com pecadores e você também ser pecador, você vai entrar no segundo estágio. Esse estágio, o terceiro nem todo mundo entra, mas o segundo, todo relacionamento que convive, que permanece, todo relacionamento entra nesse estágio, que é o estágio do desencantamento. Então é o momento em que você começa a perceber e a pesar mais os pontos da pessoa que não lhe são tão convenientes, que não lhe agradam tanto. E a gente também viveu esse momento com muita intensidade, não foi, amor? Exatamente. Inclusive era algo que eu pensava muito, que a paixão ela tinha que estar presente em todos os momentos. Mas, na verdade, né, depois que o tempo foi passando e a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que essa paixão, na verdade, ela é bom, ela existe, ela é bom que tenha, mas o que vai sustentar o relacionamento é o amor, é a decisão. A paixão é aquele negócio que arde, aquela euforia do relacionamento, mas o amor é a decisão que você tem de estar ao lado da pessoa, mesmo quando acontece esse desencantamento. Você olha assim para o seu namorado, para o seu esposo, e você vê assim, cara, ele é falho, ele é miserável, pecador, assim como eu também sou, mas eu decido estar com ele. Mas é com ele que eu quero viver. E a gente gosta também de falar do nosso desencantamento, por quê? Porque ele foi muito intenso e a gente sempre prezou muito pela verdade no nosso relacionamento, né? Pela transparência com as pessoas. A gente nunca curtiu a ideia de uma fachada mentirosa, de uma máscara e de uma hipocrisia no nosso relacionamento. Quando tá bom, a gente compartilha com as pessoas, a gente celebra, a gente testemunha, porque a gente acredita, inclusive, que isso glorifica a Deus. Lá nos nossos primeiros encontros, nós colocamos como visão do nosso relacionamento ser uma vitrine cristalina do reino de Deus, porque a gente crê que a família é uma exposição do reino de Deus nas nossas vidas, mas também nós vivemos um desencantamento muito forte, muito pesado. Hoje a gente tem, vamos fazer 4 anos de casados, mas eu posso dizer que no nosso primeiro ano de casamento, a gente praticamente rompeu. O que fez a gente não romper, amor? Eu acho que é essa decisão, né? Primeiro a decisão de amar não um ao outro, mas a decisão que a gente tinha por amor a Jesus. Que eu acho que isso é o que sustenta o relacionamento. Um relacionamento sem Jesus, ele é difícil de permanecer. Por quê? Porque depois que o sentimento acaba, vai cada um pro canto, vai cada qual pro seu lado e pronto. Podemos ser amigos, mas o relacionamento acabou. Então, para você ter ideia como foi pesado o nosso desencantamento, eu olhava para a Kilvia e já não estava no relacionamento por ela. Ela olhava para mim e já não estava no relacionamento pelo Vinícius. Mas nós dois permanecemos no relacionamento por uma aliança que nós tínhamos feito com o Senhor. Porque a aliança do casamento, vamos mostrar assim, a aliança no casamento, ela não é uma aliança só de 2 pessoas, é uma aliança de 3 pessoas. É o homem, a mulher e Deus. Porque o casamento é uma instituição de Deus. Então Deus participa do casamento. Então, em determinado momento, nosso relacionamento estava tão desgastado que só permanecemos juntos por conta do nosso... Wikipédia. Entretanto, coisa aqui. Google ouvindo tudo aqui. Estava tão desgastado que a gente só permaneceu juntos por conta do nosso relacionamento com o Senhor.
numa altura do campeonato havia tanto desencantamento que não tinha mais paixão, a paixão passava era longe, né? Sentimento positivo era muito pouco, eu acho que nunca cessou 100%, mas assim, claro, tiveram momentos que a gente não só não tinha sentimento positivo, como tinha muito sentimento negativo. Então foi muito doloroso, muito difícil, era realmente um desencantamento. E aquela mulher que parecia a mulher mais linda do mundo, de repente já não me atraía mais, não por uma questão física, mas por uma questão de desgaste relacional. Aquele homem que parecia tão maravilhoso já não mais agradava a Kilvia. E foi um tempo muito difícil, um tempo onde nós realmente perseveramos. Um tempo de dor, né? De dor, de choro. Muita angústia, né? Aquelas convicções que a gente tinha do segundo dia, já tinha sumido tudo. Dizia assim, caraca, não era isso que eu sonhava, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. E qual é a nossa motivação em expor isso para vocês? Muitos casais passam por isso. Na verdade, quase todos os casais passam por desencantamento. E muitos chegam nesse nível que a gente chegou, de pensar que tá tudo perdido. A gente tá falando de casais aqui, casamento, tá? E a gente quer dizer para vocês que se a gente conseguiu, e hoje a gente tem um casamento feliz, hoje a gente reatou a paixão, hoje a gente aprimorou o amor, hoje o sentimento positivo retornou, a gente é uma família feliz, em que um está com o outro, não só por Jesus, mas também pelo outro. Então, se isso aconteceu na nossa vida, nós tendo decidido obedecer a Deus, honrar a Deus, entender o que a palavra tinha para o nosso coração, então isso também pode acontecer no seu casamento, na sua família. Nós cremos que Deus é o principal agente de restauração dos casamentos. Então, se o seu casamento está frio, se o seu casamento não tem mais namoro, então com certeza Deus tem uma resposta para você. Se deu certo com a gente, então também vai dar certo com você. Porque na nossa vida a gente não pode viver uma vida baseada nos nossos sentimentos. A gente tem que viver a nossa vida baseada numa decisão. Quem é governado pelos sentimentos não pode ser governado por Deus. Exatamente, porque só dá para um governar. Ou o sentimento governa ou o Senhor governa. E aí, decidindo permanecer, decidindo perseverar, a gente entra no nosso terceiro ponto, que é o ponto do aprimoramento, que significa o quê? Ok, essa pessoa tem virtudes que me encantaram e tem defeitos que me desencantaram, mas com esses dois elementos eu decido aprimorar, eu decido perseverar, eu decido amadurecer no relacionamento. Eu não vou pular do barco porque está entrando água, eu vou tirar a água, eu vou tampar os buracos e eu vou aperfeiçoar aqui esse relacionamento, aprimorar. E isso é tão legal porque nas primeiras vezes em que nós discutimos um pouquinho sobre esse assunto, gente, eu acho que se cortarem minhas mãos, eu também fico sem fala. Só sei falar mexendo as mãos, só sei falar gesticulando. Sim. Eu sou bem expressiva, né? Mas, voltando aqui, eu tava onde, amor? Quando a gente começou a falar sobre então quando a gente começou a falar sobre essa questão de aprimoramento, logo me veio uma outra questão em mente, que eu sempre eu complemento com esse quarto ponto, né, que é o desmoronamento. Ou você passa por essa fase de encantamento e decide aprimorar, de desencantamento, né? De desencantamento, né? Isso. Eu falei encantamento? Isso. Ou a gente passa por essa fase de desencantamento e decide aprimorar, ou vai desmoronar. Porque não se sustenta um relacionamento sem aprimoramento. Porque é impossível você viver com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. É insustentável no relacionamento você não se flexibilizar com o passar do tempo. Então, ou você decide permanecer e aprimorar, tanto em você como no outro, ou infelizmente vai desmoronar tudo. É interessante que geralmente os casais que se divorciam uma vez, se divorciam outra vez. Por quê? Porque eles montaram um padrão mental e comportamental de quando não tá dando certo, eu desisto, eu pulo fora. E não quando tá dando certo, eu persisto, busco em Deus, restauro e aprimoro. Então esse padrão ele é muito ruim para as nossas vidas. Muito ruim. Então, uma compreensão também muito importante
nesse momento do desencantamento para o aprimoramento e não desmoronamento, é você compreender que o casamento é uma ferramenta de Deus para trabalhar no seu coração. O casamento não é, em primeiro lugar, para lhe fazer feliz. O casamento é para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida, formando Jesus em você. Então, muitas áreas que precisam ser formadas no teu caráter vão ser trabalhadas nesse ambiente do casamento. Jesus é o nosso alvo, nós queremos ser semelhantes a Jesus, e o casamento é uma ferramenta para nos fazer parecidos com Jesus, onde o homem tem que se comportar como Jesus fez com a igreja, a mulher com a igreja, se comportar como a igreja em relação a Jesus. A Bíblia tem muitas orientações sobre isso. E então o casamento é infeliz? Não, porque o propósito de Deus nas nossas vidas nos leva à verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é aquela coisa momentânea, impulsiva do nosso ego. A verdadeira felicidade se encontra no propósito de Deus revelado na palavra de Deus. Então Deus trabalha no nosso caráter, Deus vai moldando a nossa vida, Deus gera mais dependência dele, mais intimidade com ele, nesse momento que nós estamos desencantados, mas decidindo aprimorar. Aí a gente ora, a gente busca a Deus, a gente busca a palavra, a gente perdoa, o perdão é fundamental, a gente pede perdão, a gente ama e entende que o amor não é um sentimento ali fugaz, mas o amor é uma decisão, uma convicção de fé. O amor vem de Deus, por isso o amor é eterno. E aí, queridos, a gente vai aprimorando, amadurecendo o relacionamento e chega no estágio que vai viver outros ciclos de encantamento, desencantamento e aprimoramento, porém a tendência é que sejam cada vez mais suaves, mais finos, né? Mais maduros. Primeiro você faz aqueles ajustes grosseiros quando você está fazendo uma parede. Depois você vai fazendo um ajuste fino, um acabamento. Então, assim, no relacionamento, quando você aprimora a primeira vez, na segunda vai ficar mais tranquilo, porque são questões mais finas. A comunicação do casal, que é fundamental, vai se ajustando. A gente começa a entender que muitos dos nossos problemas não eram pela pessoa em si, mas era pela comunicação diferente. Né? A mulher, ela tem uma maneira de comunicar, o homem tem uma maneira de comunicar, mas mais do que isso, nós temos histórias diferentes, símbolos diferentes, compreensões diferentes, e a gente vai ajustando isso na convivência do casamento, e aí esse aprimoramento, ele glorifica a Deus e satisfaz o homem e a mulher. Porque para você conseguir aprimorar algo que é fundamental de ser feito, é você conseguir perceber que o outro tem uma história diferente da sua. E a comunicação vai levar você a perceber isso. Porque muitos erros que nós cometemos no nosso casamento no primeiro ano foi muito por falta de comunicação. Uma comunicação arranhada, uma comunicação errada. Eu não conseguia comunicar na linguagem dele, ele não conseguia comunicar na minha linguagem. E às vezes era tanta coisa que a gente se via assim quase que afogado de tanta coisa. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando. A gente vai, inclusive a maioria dos casais recém-casados que nós aconselhamos passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. De dizer assim, não no nível em que nós passamos, mas com a mesma ênfase, né, amor? No sentido de, ela não entende o que eu tô falando. A gente vê a nossa história, é um padrãozinho que a gente vê, a repetição, muda só o cenário, mas assim, a essência geralmente vai em comunicação, em perdão, nessa decisão de aprimoramento, né, ser humano. Exatamente. Então, em um padrão hoje que a sociedade vive de que eu preciso ser feliz a todo custo, nós quebramos, nós rompemos e dizemos assim, nós não precisamos ser felizes a qualquer custo. Eu preciso obedecer a todo custo. Eu preciso obedecer a todo custo, porque nessa sociedade onde o divórcio é tão fácil, onde as pessoas deixam de gostar tão fácil uma das outras. Tudo é tão descartável, tão rápido. Tudo é tão rápido, né? Eu acho que até assim, com o avanço da tecnologia, né? Tudo vai ficando cada vez mais rápido. Antes as pessoas conseguiam sentar, assistir uma coisa mais demorada. Hoje é tudo muito rápido. E as pessoas parece que vão perdendo essa essência de dizer o que é para sempre, o que é eterno. E a Bíblia diz que nós precisamos focar naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é o que o Senhor tem para as nossas vidas. É a palavra que Ele diz para as nossas vidas.
Isso aqui é eterno, porque a Bíblia diz que tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra dele. E a vontade de Deus, ela não é ruim nem triste. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, você pode crer que se você cumprir a vontade de Deus, a felicidade vai te perseguir e é a felicidade verdadeira. Queridos, nós vamos já concluindo por aqui. Isso é uma perguntinha, né? Eu acho que a gente respondeu no durante, né? A gente acabou respondendo O que as perguntas ajuda no vocês durante. a cultivarem o afeto, Exatamente, respeito. esse amor por Jesus e tal, né? Como se como conheceram também. Nos conhecemos também, já falamos um pouquinho. E aí, você se inscreve aqui na página do YouTube da CDJ Fortaleza, tem muito material abençoador para a sua vida. E se você acha que esse vídeo vai ajudar algum casal, vai animar algum casal, compartilha com ele, né, para que esse material possa alcançar o máximo de pessoas, e também comenta aqui a sua experiência. Nós queremos ouvir a sua experiência e sugestões de próximos vídeos relacionados ao tema casamento. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas a gente não fez um vídeo muito longo, e o seu comentário pode nos ajudar a elaborar os próximos, né? Exatamente. Queridos, feliz Dia dos Dia dos Namorados! Deus abençoe. Curtam esse dia. Namorem bem muito. Namorem bastante. Uma dica para um casamento bem sucedido. Querido, sempre surpreenda quem você ama. Seja com um gestozinho de ir no supermercado e lembrar da pessoa e trazer um chocolate. Seja com um gestozinho de escrever uma cartinha, colocar uma mesinha bonitinha. Mas essas coisas fazem o relacionamento reviver. Fazem a paixão voltar, fazem a gente relembrar coisas pequenas. Então, invista no seu relacionamento, invista na pessoa que você ama. E sejam felizes. Feliz Dia dos Namorados pra vocês. E ativa o sininho aqui, tá certo? Do nosso canal, pra você não perder nenhum vídeo que a gente vai colocar aqui, tá certo? Beijo, Deus abençoe. Feliz Dia dos Namorados. Valeu!